Ouçamos essas palavras de Carl Gustav Jung, esse homem sábio, né? Esse avatar que um dia esteve entre nós e compôs aquele grupo extraordinário de pessoas benévolas, pessoas de coração profundo que viveram aqui e que deixaram um legado extraordinário de sabedoria. Essas pessoas são fantásticas, né? Claro, eu estou falando de Freud, estou falando de Jung, estou falando de Ferenczi, estou falando de Sabina Spielrein, estou falando de Otto Rank, estou falando de Taussky, estou falando de Melanie Klein, estou falando de uma série de pessoas que parecem que combinaram e nasceram todas no mesmo tempo e se encontraram, né? Isso é verdadeiramente extraordinário e uma sincronicidade fantástica. Vamos ver o que Carl Gustav Jung diz aqui no livro de Memórias, no capítulo sobre a torre de Bohlingen. Ele diz: em Bohlingen sou mais autenticamente eu mesmo. Tem alguma coisa ali que faz Jung ser quem verdadeiramente ele é. E aí Bohlingen se confunde como um local na Suíça, uma torre construída neste local e uma torre construída num local interior, num espaço psíquico interior que Jung decidiu chamar de Bohlingen. Aqui também encontramos uma sincronicidade extraordinária entre o mundo interno e o mundo externo, o unus mundus dos alquimistas que tanto fascinou Jung. Existe uma Bohlingen dentro de Jung, existe uma Bohlingen fora de Jung. Jung, ao contemplar aquele espaço geográfico, contemplou ou reconheceu imediatamente um espaço psíquico. E o espaço geográfico e o espaço psíquico se tornaram um só. Esse é o motivo pelo qual ele está dizendo que ele é autenticamente ele mesmo na Bohlingen do mundo interior dele. Aqui sou, continua ele, filho ou um filho arquivelho de sua mãe. É que a narrativa toda é arquetípica, né? Ali ele é um filho arquivelho de sua mãe. Essa é uma imagem efetivamente arquetípica, né? Não estamos falando aqui de mamãe e de papai que pegou a gente no colo e cuidou da gente. A gente está falando da mãe cósmica, da mãe arquivelha, da mãe que sempre existiu e sempre existe. Não é da mamãe pessoal que tem sua importância e que encarna o arquétipo da mãe eterna, o grande arquétipo da mãe eterna. Lá em Bohlingen, nessa região psíquica, Jung se sente o eterno filho dessa mãe arquivelha. Todos nós somos o eterno filho desta mãe arquivelha. Ela pode cuidar de nós, no nosso mundo interior. Esse é o motivo pelo qual nós nunca estamos sozinhos. Arquétipos benévolos podem cuidar de nós na mais profunda escuridão e solidão. Então, quando nada tiver sobrado, sejamos então filhos deste nada. Permitamos que este nada cuide de nós. Este nada é este tudo, é esta mãe arquivelha que jamais morre, pois é imortal. É uma função psíquica imortal. Continua Jung. Às vezes eu como que me espalho pela paisagem e nas coisas. O Winnicott, coitadinho, achava que Jung era psicótico. E de fato é uma linguagem que nos lembra as psicoses. Se não fosse um ego capaz de reconhecer essa linguagem como uma linguagem arquetípica. Não existe só a linguagem literal, a linguagem simbólica, mas
não tão rica simbolicamente. Tem toda uma forma simbólica de se expressar em paradoxos ou até mesmo de uma maneira que não pode ser compreendida pelo outro. Esse é o motivo pelo qual frequentemente Jesus contava uma parábola e dizia: quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. Ou seja, ele está ciente de que muitas pessoas não conseguirão entender aquilo que está sendo dito, pois o que está sendo dito se origina naquela região psíquica abissal que habita o inconsciente coletivo de todos nós. É a sabedoria perene, a sabedoria que existe em todos nós, no homem letrado ao homem chamado não letrado. Essa sabedoria é uma dádiva, é um presente realmente que nós recebemos de Deus. De Deus, né? De Deus. De Deus. Isso, de Deus. Então ele está dizendo que às vezes, como que me espalho pela paisagem e nas coisas, e vivo em cada árvore. Não tinha nem movimento ecológico nessa época, né? Está aqui Jung dizendo que ele vive em cada árvore, né? Então, abraçar árvores é uma terapia interessante de qualquer forma. Vez por outra a gente vê, né, histórias como essa, né? De as pessoas abraçarem a árvore. Está viva, né? Tem uma conexão inconsciente nesse mundo indiferenciado entre todas as coisas. As pedras também falam, obviamente, né? Josué, por exemplo, ergue uma pedra como testemunho do juramento, porque a pedra ouviu aquilo que as pessoas que estavam ali disseram para ele, que iam honrar a palavra de Deus, a palavra de Javé. A pedra ouviu isso, então Josué pega a pedra e ergue para dizer: olha, ela é testemunha contra vocês, se vocês não cumprirem. Da mesma forma, Jacó, quando tem um sonho, né, daquela escada que liga o céu e a terra, ergue uma pedra e chama a pedra de Betel, porque a pedra serviu de travesseiro para ele. E Betel significa casa de Deus. Todos os objetos estão vivos e podem ouvir, né, segundo Jung, pelo menos, né? Essa história de mundo inanimado não existe. Eu me lembro do meu tempo de infância, que a gente dividia o mundo em animado e inanimado. Não sei se isso ainda está valendo, né? Mas é ridículo, né? Não existe nada inanimado no mundo. Todas as coisas são animadas. Todas as coisas estão repletas de vida, pulsam. A própria terra pulsa. Então ele diz: e vivo em cada árvore, no sussurro das vagas, nas nuvens, nos animais que vão e vêm e nos objetos. Nada há na torre que não tenha surgido e crescido ao longo dos decênios. Nada a que eu não esteja ligado. Mas não é ligado por um apego profano, né? É ligado na alma, né? É ligado no conhecimento do objeto, no significado dele, na função dele de existir no mundo como algo que existe no mundo, né? É uma linguagem difícil de se acessar. Tudo tem sua história, que é também a minha história, né? Na verdade, é a história dos objetos e a história dele, é uma história só. Todas as coisas brotam no mundo externo, né, como uma espécie de parto psíquico ocorrendo lá fora. Mas é dentro que o acontecimento está ocorrendo, né? Mas há de novo a sincronicidade entre o que está ocorrendo dentro e o aparecimento do objeto lá fora, né? Ele diz: renunciei à eletricidade e acendo eu mesmo a lareira e o fogão. Imagina, um cara suíço e rico, famoso no mundo inteiro, decidiu não ter fogão a gás. Decidiu também não colocar luz na casa de Bolling, lá no meio da floresta. E ele diz que à tarde ele acende os velhos lampiões. Também não há água corrente. Preciso tirá-la do poço acionando uma bomba manual. Ele vai lá e bombeia aquela bomba, né, para colocar água, para poder usar a água. Ele também racha a lenha e cozinha a própria comida dele. Ele diz que esses trabalhos simples tornam o homem simples. E acrescenta: é muito difícil ser simples. De fato, Dr. Jung, ser simples é uma coisa dificílima.
que requer a prática, né, de exercícios de simplicidade para, quem sabe, se alcançar algum grau de humildade e de simplicidade, né? E por que deveríamos querer alcançar esse grau de humildade e de simplicidade? Porque só a humildade e a simplicidade nos oferece a possibilidade de contemplar o mundo tal como o mundo é, simples e belo, cheio de dádivas e gratuito. A simplicidade resolve a projeção. Essa é boa. A simplicidade resolve a projeção. As projeções infantis sobre os objetos, né, que pretendem ser objetos de saciar carências pessoais. As projeções sobre objetos que pretendem acariciar as lesões narcísicas dos nossos desejos, né? A simplicidade faz efetivamente se enxergar a realidade.